Boa noite. Bem, como a Roseli comentou, teremos uma noite de muito estudo acerca de um tema. Vocês estão me ouvindo? Sim? Acerca de um tema ainda bastante desconhecido, né? Um assunto sobre o qual muitos de nós ainda temos dúvidas, que é a nossa mediunidade. A mediunidade de cada um de nós. E aí você já deve estar pensando, como a mediunidade de cada um de nós, se eu nem sou médium? Outras pessoas são médiums. Chico Xavier era médium, Divaldo Pereira Franco era um médium. Eu não sou médium. Será que não? De acordo com o livro dos médiuns, que faz parte das obras básicas da codificação espírita, no seu capítulo 14, todo aquele que sente, em grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todos nós somos, em maior ou menor grau, de forma mais ostensiva ou de forma mais subjetiva, mais sutil, médiuns. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos à influenciação dos espíritos. E a partir do instante em que manifestamos essa influenciação, essa influência de alguma forma, estamos fazendo o papel de médiuns, de medianeiros, de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os desencarnados e os encarnados. Então, não se engane, vocês também são médiuns. Logo nós vamos ver como é grande essa responsabilidade, grande e linda, e como com grande frequência nós a desperdiçamos, não fazendo o uso do devido, não atingindo o seu objetivo. Bem, a mediunidade, como nós já vimos, é uma faculdade inerente ao homem. Ela existe desde sempre, desde que o homem existe. E em outras épocas, em outros tempos, os médiuns foram muito mal compreendidos. Foram chamados de loucos, de bruxos, de hereges, de mentirosos, de mistificadores, de heróis, de santos. E aí é compreensível que esses equívocos tivessem sido cometidos, que eles tenham sido cometidos, porque naquela época não se sabia absolutamente nada acerca deste assunto. Mas mais estranho ainda é perceber que ainda nos dias de hoje, com tantas informações que já foram trazidas pelos espíritos e continuam sendo trazidas pelos espíritos, mais as informações que a própria ciência terrena já está trazendo, porque esse assunto já está sendo estudado por pesquisadores, por cientistas sérios, respeitados, e com todas essas informações que vêm do mundo espiritual ou do mundo terreno, ainda é muito grande a confusão que se faz acerca desse assunto, inclusive dentro do meio espírita, porque infelizmente nem todos os espíritas estudam como deviam, buscam informações como deviam, lembrando que a informação, que o conhecimento não é algo estático. Novas informações mais aprofundadas nos são trazidas constantemente pelos espíritos e até pelos pesquisadores, pelos espíritas encarnados, né, por pesquisadores encarnados. Então, este processo, este hábito do estudo tem que ser constante. Senão, daqui em poucos anos, o espírita que não estuda acaba ficando defasado em relação às novas informações que foram trazidas.
Então, com o intuito de amenizar um pouquinho muitas dúvidas que ainda existem acerca desse assunto, com o intuito de conhecermos e sabermos um pouquinho, é claro, o nosso estudo é muito superficial, é rápido, tem só alguns minutos, né? Mas com o intuito de amenizar um pouquinho as nossas dúvidas acerca desse tema, hoje nós vamos estudar então sobre a mediunidade de cada um de nós. Bem, antes de nós vermos o que é mediunidade, vamos ver o que ela não é. Porque descartando o que ela não é, já fica bem mais fácil, mais simples nos concentrarmos no que ela é. Já que muitos dos equívocos que ainda se vê por aí, que ainda se ouve, né, ocorrem justamente acerca do que a mediunidade não é. A mediunidade, que é essa faculdade inerente ao homem encarnado, que é uma faculdade orgânica, como nós já vamos ver, né? Ela que nos oferta essa capacidade de sermos intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre encarnados e desencarnados. A mediunidade não é um castigo, uma punição. Já ouvi muitas pessoas médiuns ostensivos dizendo: a minha mediunidade é um castigo, não sei para quê, porque para que Deus me deu isso. Deus é uma grande pecador, um grande pecador, porque essa coisa só me traz problemas, é uma punição. Não, mediunidade não é castigo, não é punição. Ainda há pessoas que se julgam pecadoras, né? Porque apresentam uma mediunidade ostensiva e acham que aquilo lhes é um castigo. Não é castigo, não é punição. A mediunidade não é responsável por nossos desequilíbrios, pelas nossas doenças, pelos nossos sofrimentos, pelas coisas ruins que nos acontecem. Esse é um grande equívoco que se ouve com alguma frequência. Sabe por que na minha vida nada dá certo? No amor, no trabalho, em lugar nenhum. Sabe por que nada dá certo? Porque eu sou médico. E outro, eu vivo doente. Estou sempre doente. Vou de um médico para o outro. Sabe por quê? Porque eu sou médico. A mediunidade leva a culpa, ela leva a responsabilidade por tudo de ruim que lhe acontece. Não, a mediunidade em si, a faculdade em si, não é responsável por nada disso. Ela é neutra. Ela é como o meu carro, o carro de vocês. Ele é neutro. Ele é apenas um meio, um instrumento. Bom ou ruim vai ser, boa ou ruim vai ser a finalidade e as consequências do que eu fizer com ele. Quando eu uso o meu carro para, por exemplo, levar os meus filhos para a escola, eu estou dando a este meio, a esse instrumento, uma boa finalidade. Chegando na escola, podendo participar da escola, eles vão entrar num processo de aprendizado, de crescimento. E quando eu uso o mesmo carro para andar a 120, 130, 140 lá naquela BR, colocando em risco a minha vida e a vida de tantas outras pessoas, eu estou dando uma finalidade, um fim negativo para o mesmo carro. Então é isso que ocorre com a nossa mediunidade. Ela terá um fim positivo ou negativo, dependendo do que nós fizermos com ela. E aí sim, nós vamos arcar com as consequências disso. Quando soubermos usá-la com conhecimento, com discernimento, com responsabilidade, com bondade, vamos colher os bons frutos, as boas consequências disso. Quando agirmos de forma inconsequente, leviana, colocando-a à disposição de fins escusos, vamos também colher as consequências disso. E as consequências podem ser, sim,
problemas de saúde, problemas físicos, problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas financeiros. Tudo isso pode acontecer. São consequências negativas possíveis, mas a culpa não é da mediunidade, mas da forma como nós a estamos usando, certo? Então, ela é neutra. A mediunidade não é atributo de pessoas especiais, melhores do que a maioria. Isso nós já vamos ver logo adiante no livro dos médicos. Aquela mediunidade ostensiva, né, da psicofonia, da psicografia, da vivência, da audiência, não é dada a pessoas especiais, a pessoas mais evoluídas, a pessoas melhores do que outras. Todas as pessoas, todos os seres humanos, indistintamente, podem receber esta faculdade de forma mais ostensiva, independente do seu nível evolutivo. Certo? Nós temos ainda o hábito, quase uma necessidade, de endeusar, de adorar pessoas, objetos, e de repente um médium ostensivo passa a ser meio que adorado pela gente, né? Por nós. É claro que esse médium pode ser um espírito evoluído, uma pessoa do bem, uma pessoa de ótimo, de grande nível moral, mas também pode ser que não seja, que ele tenha uma mediunidade ostensiva de psicofonia, de psicografia, mas que moralmente ele deixe a desejar. Então há que se tomar cuidado com essa nossa tendência de endeusar, de adorar pessoas e coisas, né? A mediunidade por si só não transforma o indivíduo em uma pessoa melhor. Ela por si só não promove sua evolução. Mais uma vez aqui, o que vai transformar a pessoa numa pessoa melhor, o que vai trabalhar na sua evolução é a forma como essa pessoa usa sua mediunidade. Porque há pessoas que estão fazendo o inverso, estão contraindo dívidas, estão contraindo débitos perante a contabilidade do universo, perante a contabilidade divina, porque usa a sua mediunidade de forma equivocada, pensando em ganhos próprios, com segundas intenções. Então, a nossa intenção e a forma de usá-la é que pode sim fazer com que ela se transforme para o médium num instrumento de evolução. Porque todas as orientações, todas as comunicações que vêm pelos espíritos através do médium, vêm para orientar, para informar, para auxiliar, para consolar outras pessoas, mas o médium é beneficiado também. Ele aprende com a comunicação que veio por ele mesmo. Mesmo que ele seja um médium inconsciente, depois, quando ele tiver acesso àquela comunicação que veio através dele, ele vai aprender com ela, ele vai crescer. Então, a forma como eu uso a minha mediunidade, o amor que eu coloco nela, pode se transformar, sim, num instrumento de evolução. Mas a faculdade em si não é garantia de evolução para ninguém. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é um instrumento de trabalho e estudo inerente a todos os seres humanos, inerente a todos os homens. Todos nós somos médios, alguns de forma mais ostensiva, né, que são aqueles que dão passagem mediúnica com facilidade, tem psicofonia com facilidade, tem psicografia, vidência, audiência, existem muitos tipos de mediunidade, intuição de forma bem acentuada, né? Quando percebemos claramente, opa, esse pensamento não é meu, essa ideia não é minha, e essa intuição ocorre com grande frequência. Então, existem esses médiuns mais ostensivos, que representam uma minoria da população planetária, e os médiuns ditos subjetivos, médiuns mais sutis,
médiuns que possuem uma mediunidade mais difícil de ser percebida, na qual quase todos nós nos encaixamos. Essa mediunidade mais subjetiva pode ser tão difícil de ser percebida que comumente as pessoas vivem toda uma vida sobre a Terra, toda uma existência sobre a Terra, desencarnam sem terem percebido que eram médiuns. E que pena, que desperdício, porque não usaram essa mediunidade como ela deveria ter sido usada. Mas não fizeram isso não por maldade, por ignorância, já que muitas pessoas não têm acesso às informações que nós já temos. Então veja o tamanho da nossa responsabilidade, né? Muito será pedido, aquele a quem muito foi dado. A partir do instante que nós temos a graça de receber esse presente do céu, que são essas informações acerca de nós mesmos, a partir disso nós assumimos a responsabilidade de usar isso em benefício de nós mesmos, das pessoas que nos cercam, encarnados, desencarnados e do planeta no qual estamos inseridos, no planeta que nos serve de lar, mesmo que temporário, que nos serve de escola, que nos serve de hospital. Então vejam como é grande a nossa sorte, vamos assim dizer, mas também como é grande a nossa responsabilidade. A mediunidade é uma forma poderosa, uma bela forma de se amenizar, de se quitar dívidas do passado. Porque vocês sabem que essa não é a primeira experiência nossa sobre a Terra, né? Não é a nossa primeira vivência terrena. E com o tempo nós vamos evoluindo. Hoje nós já somos melhores do que fomos ontem, amanhã seremos melhores do que somos hoje. Isso quer dizer que em existências passadas cometemos equívocos no agir, equívocos no pensar, equívocos no sentir, que já não cometemos mais hoje. Ou alguns até cometemos ainda, né? Mas se tudo evolui, nós evoluímos, conclui-se daí que já fizemos em existências passadas coisas que hoje nos são absurdas, que hoje já não fazemos e não faríamos de forma alguma. E todos esses equívocos vão sendo comprados na nossa contabilidade. E o exercício correto da mediunidade é uma linda e poderosa forma de amenizar ou até, quem sabe, quitar esses débitos que nós temos conosco mesmos. Não é com Deus. Esses débitos nós vamos contraindo para conosco mesmos. Por quê? Porque a mediunidade exercida de forma correta é um exercício de amor, é um exercício de doação ao próximo. É uma forma do indivíduo treinar um olhar que vai além do seu próprio umbigo. É uma forma de enxergar e de trabalhar de forma positiva na dor e no sofrimento do outro. Uma forma de ajudar o outro a crescer, a evoluir. Então, é um bendito, uma linda forma de evolução e de quitação, pelo menos de amenização dos nossos débitos. Então, vamos encarar a mediunidade como instrumento de trabalho e estudo e como uma preciosa chance de nos redimirmos perante Deus, perante o universo, perante as outras criaturas, mas principalmente perante nós mesmos, para que a consciência que já nos atormentou por tanto tempo possa finalmente ficar em paz. Bem, mas como é isso? Como é essa história? Como funciona essa história da gente nascer médium? De onde veio isso? Porque algumas pessoas são médiuns ostensivos, né? E outros, como a maioria de nós, são médiuns subjetivos, médiuns que muitas vezes nem sequer percebem a sua mediunidade. Como se constrói a mediunidade, como se construiu a mediunidade de cada um de nós? Onde ela foi construída? Ela foi construída, ela foi planejada. Quando foi planejada a mediunidade de
cada um de nós. Ela foi planejada minuciosamente lá no plano espiritual antes de nós encarnarmos para esta vida que estamos vivendo agora. Como funciona isso? O nosso corpo físico atende minuciosamente às características e às necessidades de cada um de nós, em relação a tudo, inclusive a genética, tudo é minuciosamente planejado no plano espiritual antes de nós reencarnarmos, atendendo às características do nosso perispírito e às nossas necessidades evolutivas. Bem, então é lá no plano espiritual, antes de reencarnarmos, que a mediunidade de cada um de nós foi planejada. Por quem? Quem fez esse plano, esse planejamento? Uma equipe de técnicos espirituais que tem essa função. Espíritos evoluídos em conhecimento e também em nível moral, para que não usem esse conhecimento de forma equivocada. Esta equipe espiritual, esses técnicos, fazem todo esse planejamento reencarnatório para cada um de nós. E muitas vezes, quando nós já temos condições evolutivas para isso, nós participamos desse planejamento reencarnatório. Quando ainda não há condições evolutivas, condições intelectuais, condições morais, nós ficamos de fora e recebemos aquele corpo e aquelas características de forma compulsória. Toma que é teu, este é o corpo que você merece, esse é o corpo que você construiu, esse é o corpo pelo qual você é responsável. Mas muitos de nós já têm condição, já tiveram condição de participar desse planejamento reencarnatório do nosso futuro corpo. Então, esse planejamento da nossa mediunidade também foi feito por esta equipe espiritual, com ou sem a nossa participação. Por quê? Porque nascer médium nós já vimos. Porque nós somos todos espíritos devedores. E Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor por nós, nos oferta muitas chances de redenção, isto é, muitas possibilidades de consertar, de amenizar os erros cometidos. E a mediunidade é uma dessas formas. Como aconteceu isso? Como isso foi feito? Bem, nós temos lá dentro do nosso cérebro, lá no meio do nosso cérebro, uma glândulazinha de cerca de 1 centímetro, chamada pineal. Pineal ou epífise. A pineal recebeu esse nome porque ela é parecida com uma pinha. E a pineal, para a nossa ciência, para a ciência terrena, ela tem algumas finalidades já comprovadas. Para a nossa ciência, a pineal serve para, a função dela é produção de hormônios, amadurecimento das glândulas sexuais. Ela é também reguladora das funções da tireoide, pâncreas e suprarrenais, reguladora do sistema nervoso central e reguladora do nosso ritmo biológico. Povos antigos, povos bem antigos, já diziam que na pineal localiza-se o centro da vida. Olha que espertinhos que eles eram. Eles não sabiam nada do que nós sabemos, mas eles, por algum motivo ou por intuição, eles perceberam que na pineal havia algo mais. Então essas são as funções que a nossa ciência, que a ciência terrena, já reconhece na pineal. Em 1677, René Descartes fez minuciosa descrição da glândula pineal, atribuindo-lhe papel relevante ao afirmar: a alma é o misterioso hóspede da glândula pineal. No livro dos Médiuns, pergunta 226, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Isso nós já vimos que não, certo? O desenvolvimento da mediunidade não tem relação com o desenvolvimento moral do médium. Mas a resposta nos traz uma informação muito interessante. Não, a faculdade propriamente dita
se radica no organismo, não depende da moral. A faculdade propriamente dita se erradica no organismo, no corpo físico. É uma faculdade orgânica, não é algo sobrenatural, anormal, especial na sua finalidade, claro, mas não especial no sentido de ser algo que só é dado, ofertado a pessoas especiais que têm um corpo especial. É uma faculdade orgânica, natural, normal a todos nós. Uma faculdade, então, inerente ao nosso corpo físico, mas adaptado à necessidade de cada um de nós. Não nos esqueçamos, nós não somos esse corpo, nós temos esse corpo, nós usamos esse corpo, o nosso corpo usa as roupas. E assim como nós adequamos as roupas a cada situação, o corpo físico também se adequa à necessidade de cada um de nós. Então, a mediunidade de cada um de nós está perfeitamente adaptada e adequada à necessidade de cada um de nós. No livro Missionários da Luz, escrito pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, no seu capítulo 2, digam-me quem já leu o livro Missionários da Luz? Poucos. Então eu vou tomar a liberdade de sugerir que vocês leiam este livro, porque me é uma beleza, não é? É, né? É uma gracinha. É um livro de vanguarda ainda. A nossa ciência ainda está correndo atrás das informações que este livro traz. Este é um livro do século XX, por enquanto nem do século XXI, né? Então deixo aqui a sugestão para que vocês leiam o livro Missionários da Luz, escrito pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E lá neste livro, o espírito Alexandre, lá no capítulo 2, explica: no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a pineal desempenha o papel mais importante. Na pineal reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. O que ele quis dizer com isso? Na pineal reside o sentido novo dos homens. A mediunidade, esse sentido novo ainda, esse grande desconhecido da humanidade, é a mediunidade. Mas na sua grande maioria, a potência divina dorme embrionária. Isto é, não é usada para o que deveria. Seu objetivo não está sendo alcançado. A pineal também é citada, seu funcionamento, a sua importância no processo mediúnico, também é citada no livro Evolução em Dois Mundos, também psicografado por Chico Xavier e também escrito pelo espírito André Luiz. E Jorge Andréa, médico, cita também essa função mediúnica da pineal no livro Nos Alicerces do Inconsciente e nas Forças Sexuais da Alma. Dois livros interessantíssimos. Mais recentemente, agora de alguns anos para cá, um médico, pesquisador espírita chamado Sérgio Felipe de Oliveira, que é mestre em ciências pela USP, destacado pesquisador na área de psicobiofísica, estudioso da glândula pineal, diretor-presidente da AMESP, Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. Ele, depois de 12 anos de experiências e estudos que não se encerraram, ele continua estudando e pesquisando muito. Depois de 12 anos, ele nos explicou algo muito interessante acerca do funcionamento da pineal nessa atividade mediúnica. Ele explica que a pineal, dentro da pineal de cada um de nós, existem cristais de... Eu sempre esqueço o nome desses cristais, mas eu vou achar. Apatita, cristais de apatita. E que a quantidade de
cristais de apatita que existe dentro da pineal de cada um é diferente, difere. Por quê? Porque quanto mais cristais de apatita existirem dentro da nossa pineal, mais ostensiva será a mediunidade daquele indivíduo. Por quê? Porque os cristais de apatita possuem o poder, vamos assim dizer, de captar os campos magnéticos dos espíritos que nos cercam. Os espíritos que estão aqui ao nosso redor agora estão conosco o tempo todo. Então, o campo magnético do espírito é captado por esses cristais de apatita e ele também emite o nosso campo magnético. Esses cristais de apatita tanto emitem como captam campos magnéticos. E é aí que se estabelece a nossa conexão, a nossa frequência vibratória. Boa noite. Bem, como a Roseli comentou, teremos uma noite de muito estudo acerca de um tema. Vocês estão me ouvindo? Sim? Acerca de um tema ainda bastante desconhecido, né? Um assunto sobre o qual muitos de nós ainda temos dúvidas, que é a nossa mediunidade. A mediunidade de cada um de nós. E aí você já deve estar pensando, como a mediunidade de cada um de nós, se eu nem sou médium? Outras pessoas são médiums. Chico Xavier era médium, Divaldo Pereira Franco era um médium. Eu não sou médium. Será que não? De acordo com o livro dos médiuns, que faz parte das obras básicas da codificação espírita, no seu capítulo 14, todo aquele que sente, em grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todos nós somos, em maior ou menor grau, de forma mais ostensiva ou de forma mais subjetiva, mais sutil, médiuns. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos à influenciação dos espíritos. E a partir do instante em que manifestamos essa influenciação, essa influência de alguma forma, estamos fazendo o papel de médiuns, de medianeiros, de intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre os desencarnados e os encarnados. Então, não se engane, vocês também são médiuns. Logo nós vamos ver como é grande essa responsabilidade, grande e linda, e como com grande frequência nós a desperdiçamos, não fazendo o uso do devido, não atingindo o seu objetivo. Bem, a mediunidade, como nós já vimos, é uma faculdade inerente ao homem. Ela existe desde sempre, desde que o homem existe. E em outras épocas, em outros tempos, os médiuns foram muito mal compreendidos. Foram chamados de loucos, de bruxos, de hereges, de mentirosos, de mistificadores, de heróis, de santos. E aí é compreensível que esses equívocos tivessem sido cometidos, que eles tenham sido cometidos, porque naquela época não se sabia absolutamente nada acerca deste assunto. Mas mais estranho ainda é perceber que ainda nos dias de hoje, com tantas informações que já foram trazidas pelos espíritos e continuam sendo trazidas pelos espíritos,
mais as informações que a própria ciência terrena já está trazendo, porque esse assunto já está sendo estudado por pesquisadores, por cientistas sérios, respeitados, e com todas essas informações que vêm do mundo espiritual ou do mundo terreno, ainda é muito grande a confusão que se faz acerca desse assunto, inclusive dentro do meio espírita, porque infelizmente nem todos os espíritas estudam como deviam, buscam informações como deviam, lembrando que a informação, que o conhecimento não é algo estático. Novas informações mais aprofundadas nos são trazidas constantemente pelos espíritos e até pelos pesquisadores, pelos espíritas encarnados, por pesquisadores encarnados. Então, este processo, este hábito do estudo tem que ser constante. Senão, daqui em poucos anos, o espírita que não estuda acaba ficando defasado em relação às novas informações que foram trazidas. Então, com o intuito de amenizar um pouquinho muitas dúvidas que ainda existem acerca desse assunto, com o intuito de conhecermos e sabermos um pouquinho. É claro que o nosso estudo é muito superficial, é rápido, tem só alguns minutos, mas com o intuito de amenizar um pouquinho as nossas dúvidas acerca desse tema, hoje nós vamos estudar então sobre a mediunidade de cada um de nós. Bem, antes de nós vermos o que é mediunidade, vamos ver o que ela não é. Porque descartando o que ela não é, já fica bem mais fácil, mais simples nos concentrarmos no que ela é. Já que muitos dos equívocos que ainda se vê por aí, que ainda se ouve, ocorrem justamente acerca do que a mediunidade não é. A mediunidade, que é essa faculdade inerente ao homem encarnado, que é uma faculdade orgânica, como nós já vamos ver, ela que nos oferta essa capacidade de sermos intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre encarnados e desencarnados. A mediunidade não é um castigo, uma punição. Já ouvi muitas pessoas, médiuns ostensivos, dizendo: a minha mediunidade é um castigo. Não sei para quê, porque para que Deus me deu isso. Devo ser uma grande pecador, um grande pecador, porque essa coisa só me traz problemas. É uma punição. Não, mediunidade não é castigo, não é punição. Ainda há pessoas que se julgam pecadoras, porque apresentam uma mediunidade ostensiva e acham que aquilo lhes é um castigo. Não é castigo, não é punição. A mediunidade não é responsável por nossos desequilíbrios, pelas nossas doenças, pelos nossos sofrimentos, pelas coisas ruins que nos acontecem. Esse é um grande equívoco que se ouve com alguma frequência. Sabe por que na minha vida nada dá certo? No amor, no trabalho, em lugar nenhum. Sabe por que nada dá certo? Porque eu sou médico. E outro, vivo doente. Estou sempre doente. Vou de um médico para o outro. Sabe por quê? Porque eu sou médico. A mediunidade leva a culpa, ela leva a responsabilidade por tudo de ruim que lhe acontece. Não, a mediunidade em si, a faculdade em si, não é responsável por nada disso. Ela é neutra. Ela é como o meu carro, o carro de vocês. Ele é neutro. Ele é apenas um meio, um instrumento. Bom ou ruim vai ser, boa ou ruim vai ser a finalidade e as consequências do que eu fizer com ele. Quando eu uso o meu carro para, por exemplo, levar os meus filhos para a escola, eu estou dando a este meio, a esse instrumento, uma boa finalidade.
finalidade. Chegando na escola, podendo participar da escola, eles vão entrar num processo de aprendizado, de crescimento. E quando eu uso o mesmo carro para andar a 120, 130, 140 lá naquela BR, colocando em risco a minha vida e a vida de tantas outras pessoas, eu estou dando uma finalidade, um fim negativo para o mesmo carro. Então é isso que ocorre com a nossa mediunidade. Ela terá um fim positivo ou negativo, dependendo do que nós fizermos com ela. E aí sim, nós vamos arcar com as consequências disso. Quando soubermos usá-la com conhecimento, com discernimento, com responsabilidade, com bondade, vamos colher os bons frutos, as boas consequências disso. Quando agirmos de forma inconsequente, leviana, colocando à disposição de fins escusos, vamos também colher as consequências disso. E as consequências podem ser, sim, problemas de saúde, problemas físicos, problemas de relacionamento, problemas profissionais, problemas financeiros. Tudo isso pode acontecer. São consequências negativas possíveis, mas a culpa não é da mediunidade, mas da forma como nós a estamos usando, certo? Então, ela é neutra. A mediunidade não é atributo de pessoas especiais, melhores do que a maioria. Isso nós já vamos ver logo adiante no livro dos médicos. Aquela mediunidade ostensiva, da psicofonia, da psicografia, da vidência, da audiência, não é dada a pessoas especiais, a pessoas mais evoluídas, a pessoas melhores do que outras. Todas as pessoas, todos os seres humanos, indistintamente, podem receber esta faculdade de forma mais ostensiva, independente do seu nível evolutivo. Certo? Nós temos aí o hábito, quase que uma necessidade, de endeusar, de adorar pessoas, objetos. E de repente um médium ostensivo passa a ser meio que adorado pela gente, né? Por nós. É claro que esse médium pode ser um espírito evoluído, uma pessoa do bem, uma pessoa de ótimo, de grande nível moral. Mas também pode ser que não seja, que ele tenha uma mediunidade ostensiva de psicofonia, de psicografia, mas que moralmente ele deixe a desejar. Então há que se tomar cuidado com essa nossa tendência de endeusar, de adorar pessoas e coisas, né? A mediunidade por si só não transforma o indivíduo numa pessoa melhor. Ela por si só não promove sua evolução. Mais uma vez aqui, o que vai transformar a pessoa numa pessoa melhor, o que vai trabalhar na sua evolução, é a forma como essa pessoa usa sua mediunidade. Porque há pessoas que estão fazendo o inverso, estão contraindo dívidas, estão contraindo débitos perante a contabilidade do universo, perante a contabilidade divina, porque usa a sua mediunidade de forma equivocada, pensando em ganhos próprios, com segundas intenções. Então, a nossa intenção e a forma de usá-la é que pode sim fazer com que ela se transforme para o médium num instrumento de evolução. Porque todas as orientações, todas as comunicações que vêm pelos espíritos através do médium, vêm para orientar, para informar, para auxiliar, para consolar outras pessoas, mas o médium é beneficiado também. Ele aprende com a comunicação que veio por ele mesmo. Mesmo que ele seja um médium inconsciente, depois, quando ele tiver acesso àquela comunicação que veio através dele, ele vai aprender com ela, ele vai crescer. Então, a forma como eu uso a minha mediunidade
O amor que eu coloco nela pode se transformar, sim, num instrumento de evolução. Mas a faculdade em si não é garantia de evolução para ninguém. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é um instrumento de trabalho e estudo inerente a todos os seres humanos, inerente a todos os homens. Todos nós somos médios, alguns de forma mais ostensiva, né, que são aqueles que dão passagem mediúnica com facilidade, tem psicofonia com facilidade, tem psicografia, vidência, audiência, existem muitos tipos de mediunidade, intuição de forma bem acentuada, né? Quando percebemos claramente, opa, esse pensamento não é meu, essa ideia não é minha, e essa intuição ocorre com grande frequência. Então, existem esses médiuns mais ostensivos, que representam uma minoria da população planetária, e os médiuns ditos subjetivos, médiuns mais sutis, médiuns que possuem uma mediunidade mais difícil de ser percebida, na qual quase todos nós nos encaixamos. Essa mediunidade mais subjetiva pode ser tão difícil de ser percebida que comumente as pessoas vivem toda uma vida sobre a Terra, toda uma existência sobre a Terra, desencarnam sem terem percebido que eram médiuns. E que pena, que desperdício, porque não usaram essa mediunidade como ela deveria ter sido usada. Mas não fizeram isso não por maldade, por ignorância, já que muitas pessoas não têm acesso às informações que nós já temos. Eu vejo o tamanho da nossa responsabilidade, né? Muito será pedido, aquele a quem muito foi dado. A partir do instante que nós temos a graça de receber esse presente do céu, que são essas informações acerca de nós mesmos, a partir disso nós assumimos a responsabilidade de usar isso em benefício de nós mesmos, das pessoas que nos cercam, encarnados, desencarnados, e do planeta no qual estamos inseridos, no planeta que nos serve de lar, mesmo que temporário, que nos serve de escola, que nos serve de hospital. Então vejam como é grande a nossa sorte, vamos assim dizer, mas também como é grande a nossa responsabilidade. A mediunidade é uma forma poderosa, uma bela forma de se amenizar, de se quitar dívidas do passado. Porque vocês sabem que essa não é a primeira experiência nossa sobre a Terra, né? Não é a nossa primeira vivência terrena. E com o tempo nós vamos evoluindo. Hoje nós já somos melhores do que fomos ontem, amanhã seremos melhores do que somos hoje. Isso quer dizer que em existências passadas cometemos equívocos no agir, equívocos no pensar, equívocos no sentir, que já não cometemos mais hoje. Ou alguns até cometemos ainda, né? Mas se tudo evolui, nós evoluímos, conclui-se daí que já fizemos em existências passadas coisas que hoje não são absurdas, hoje já não fazemos e não faríamos de forma alguma. E todos esses equívocos vão sendo contados na nossa contabilidade. E o exercício correto da mediunidade é uma linda e poderosa forma de amenizar ou até, quem sabe, quitar esses débitos que nós temos conosco mesmos. Não é com Deus. Esses débitos nós vamos contraindo para conosco mesmos. Por quê? Porque a mediunidade exercida de forma correta é um exercício de amor, é um exercício de doação ao próximo. É uma forma do indivíduo treinar um olhar que vai além do seu próprio umbigo. É uma forma de enxergar e de trabalhar de forma positiva na dor e no sofrimento do outro.
uma forma de ajudar o outro a crescer, a evoluir. Então, é um bendito, uma linda forma de evolução e digitação, pelo menos de amenização dos nossos débitos. Então, vamos encarar a mediunidade como instrumento de trabalho e estudo e como uma preciosa chance de nos redimirmos perante Deus, perante o universo, perante as outras criaturas, mas principalmente perante nós mesmos, para que a consciência que já nos atormentou por tanto tempo possa finalmente ficar em paz. Bem, mas como é isso? Como é essa história? Como funciona essa história da gente nascer médium? De onde veio isso? Porque algumas pessoas são médiuns ostensivos, né? E outros, como a maioria de nós, são médiuns subjetivos. Médiuns que muitas vezes nem sequer percebem a sua mediunidade. Como se constrói a mediunidade, como se construiu a mediunidade de cada um de nós? Onde ela foi construída? Ela foi construída, ela foi planejada. Onde foi planejada a mediunidade de cada um de nós? Ela foi planejada minuciosamente lá no plano espiritual, antes de nós encarnarmos para esta vida que estamos vivendo agora. Como funciona isso? O nosso corpo físico atende minuciosamente as características e as necessidades de cada um de nós, em relação a tudo, inclusive a genética, tudo é minuciosamente planejado no plano espiritual. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado!